Olá, pessoal. Oi, Rosa. Oi, Tudo Alice, bem? oi, pessoal. Gente, nós estamos aqui numa jornada, né? Numa série de inteligência emocional. Nós já falamos sobre o primeiro aspecto que a gente busca na inteligência emocional, que foi definido por Daniel Goleman, que é o autoconsciência, né? Autoconhecimento, é você conseguir entender qual emoção, o que que você está sentindo, qual emoção você está sentindo e como fazer a autogestão desse sentimento, dessa emoção. E também nós fizemos, já publicamos um terceiro vídeo que é sobre a automotivação, pensando bem assim no que te motiva, no que cada um tem, qual que é o seu propósito e aquilo que te motiva diariamente. E a gente chega aqui então no nosso quarto vídeo, onde a gente vai falar sobre consciência social, né? Ou seja, agora até então a gente foi olhando para dentro, né, internamente, e agora a gente vai passar a reconhecer esse contato nosso com os outros. E na consciência social, a gente busca sempre focar o que é essa consciência social, né? É focar a sua habilidade de compreender as emoções das pessoas ao seu redor. Então, o primeiro passo é compreender a sua própria emoção. Depois que a gente compreende, aprende a gerir, entende o que nos motiva, a gente passa a tentar compreender a emoção do outro, do que ele que está ao nosso redor. A gente também fala de ser capaz, né, de oferecer escuta atenta e empatia. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho de empatia na área da saúde, acho que é uma das profissões, a enfermagem em si, que mais busca, né, a ter essa empatia. Acho que a assistente social também, eles têm esse olhar empático, a psicologia, mas são profissões aí que busca aplicar esse conceito de empatia. Eu não sei se a Rosa concorda comigo, a gente vai bater o papo disso agora a pouco. E, claro, abandonar, assim, que é uma questão específica, né, da consciência social, é você abandonar também os seus planos para atender a demanda do outro, né? Tirar um pouco o olhar para o umbigo e saber também poder colaborar com o outro no tempo necessário, sabendo também falar não quando precisa, né? E não julgar o próximo. Isso, claro que não é fácil, né? Mas existem maneiras que nos ajudam a melhorar isso, né, Rosa? Assim, a gente tem uma lista aqui de coisinhas que nos ajudam a melhorar, mas Rosa, fala um pouquinho para nós assim sobre essa questão da consciência social, né? O que você acha sobre desse tema, questão da empatia? Como que é isso para você? Alice, é um desafio, né? Se nós pensarmos que já nos conhecer dá um trabalho, né? Então, conseguir olhar para dentro da gente, reconhecer os nossos sentimentos, dar nome a eles e conseguir, assim, buscar o quê? Aprimorar, né? Então, aprimorar a minha autoconsciência, como que eu gerencio as minhas emoções, como é que eu busco a motivação diariamente para o trabalho, para a convivência com a família. Isso tudo vai dando, vamos dizer assim, vai dando base para a gente poder o quê? Conviver ao longo da nossa vida em sociedade, né? Então, é quando as crianças saem do espaço mais da casa e vão para as escolinhas e vão conviver com outras crianças, e é ali que a gente começa a aprender a ter essa habilidade, né? Essa competência de reconhecer o outro. Então, assim, eu tenho necessidades e o outro também tem. E não é tão simples, porque a gente tem várias culturas que se entrelaçam. Então, por exemplo, o brasileiro, né, a cultura brasileira, ela traz uma mistura de muitas culturas. A cultura africana, a cultura europeia, a cultura asiática, tudo isso vai criando o que alguns especialistas chamam de mosaico cultural, né? Então, assim, que o Brasil de fato, é constituído por um mosaico cultural. E quando a gente fala da consciência social e de desenvolver a empatia, parece assim, como se colocar no lugar do outro. Mas talvez o que a gente queira mais sensibilizar quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, é assim, tenta sair do teu olhar, do teu prisma, do teu óculos
e sentar do outro lado, para olhando como se fosse a outra pessoa. Então, eu estou olhando para a Alice. Como é que será que a Alice está enxergando esse momento? Então, não é eu ser o outro, mas é eu conseguir ter a habilidade emocional de conseguir olhar através dos olhos da outra pessoa, das expressões da outra pessoa, dos sentimentos que a outra pessoa nos coloca, como a Alice falou, no momento de escuta, né? Então, colocar os nossos ouvidos de maneira atenta para ouvir o outro. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da vida. Algumas pessoas têm isso mais pronto do que outras, mas porque quantas vezes você está falando com alguém, a pessoa está assim no celular, mexendo, fala, pode ir falando, e aí você fala assim, que ruim esse negócio, ela não está nem prestando atenção em mim. Então, assim, ter esse cuidado, alguém está falando com você, então pare e olha para a pessoa e dê a atenção que aquela pessoa precisa e merece. Isso faz parte da consciência social. E reconhecer as diferenças que nós vamos viver por várias razões. Por exemplo, nós temos uma diferença entre idades, né? Hoje em dia fica mais claro essa questão das diferenças, das habilidades que são inerentes a cada uma das fases da vida. Então, tem o baby boomer, a millennial, né, Alice? A gente vive conversando sobre isso, nós duas aqui, a gente acaba meio que equilibrando isso, mas isso tudo é um manejo que, percebam, é interno nosso e que cada um de nós pode desenvolver e tem técnicas para desenvolver, e é por isso que nós estamos disponibilizando o nosso curso, para que vocês também consigam incrementar mais, estar mais munidos dessas ferramentas que nos ajudam a nos conhecer, a conhecer ao outro, e melhorarmos o nosso ambiente e o ambiente das pessoas que convivem conosco, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente profissional. Rosa, Acho você que falou essa percepção de se pôr no lugar do outro, né? Qual que é o prisma da Alice? Você falou um pouquinho sobre isso e eu lembrei de uma experiência que eu tive muito, assim, surreal, que foi quando eu fui para Atlanta num congresso, fui apresentar um trabalho, né, fruto do meu doutorado lá em Atlanta, e a gente visitou o Museu de Direitos Humanos e Civis do Martin Luther King. E assim, foi uma experiência impressionante, porque olha o que eles fizeram no museu. Tem uma bancada, sabe aquele evento da marcha de Washington, né, de 63, quando os negros saíram às ruas, entraram num bar que era proibido e sentaram, e aí vinham as pessoas e xingavam eles assim. E aí a gente sentava nesse banco de bar e colocava um fone de ouvido. Só tinha o banco e a bancada, só, e o fone. Mas vinha aqui a voz de um lado, do outro, dos xingamentos, daquelas coisas que eles falavam, mas todo mundo saía em prantos daquela experiência. Você se colocar no lugar daquelas pessoas, naquele período, naquele tempo, aquelas palavras, olha, só de falar, eu me emociono, porque eu tô lembrando dessa sensação de estar ali, sabe? E assim, foi uma experiência muito impressionante ir nesse museu e ver e ouvir as histórias e tentar sentir um pouquinho, sabe? E assim, eu tô longe ainda de poder sentir, né? Quase que, mesmo estando longe de poder me colocar no lugar dessas pessoas que viveram isso nessa época, o museu pôde me gerar um pouco dessa empatia, sabe? E foi muito, muito interessante ter vivido essa experiência. E aí eu fico pensando, nós como profissionais da saúde e os nossos pacientes, né? Como que às vezes eles estão num momento de dor, de sofrimento, a família, né? Como às vezes a gente já ouviu falar, né? De aquela família chata que tá vindo, né? A gente estigmatiza a família, né? Sem ter essa empatia de tentar pelo menos entender o que ela tá passando, sabe? Se colocar naquela situação. Então, como que é só assim, essa questão do museu é um relato aqui para a gente tentar se lembrar disso, né? De se colocar mesmo no lugar.
Nossa, Alice, você sabe que rica essa fala sua. E quem está nos assistindo já deve ter vivido experiências semelhantes, e essa questão do profissional da saúde o tempo todo, né? Às vezes a gente fala para um paciente: olha, você precisa guardar essa medicação na geladeira. E na casa dele não tem geladeira. E a gente fala como se fosse uma coisa natural ter geladeira em casa. E às vezes ele não quer dizer que não tem. Então, conseguir entender o que o outro vive de fato, até para que a gente possa, como profissional, dar uma boa orientação. Então, é considerar a realidade do outro, não é? E você falando essa experiência de Washington, quando a gente lê um livro, se a gente tiver mergulhado na história do livro, então, por exemplo, o livro de Anne Frank, que a gente consegue viver as dores da Segunda Guerra Mundial, quando a gente, qualquer livro, né, que você consiga se emocionar e assim, sentir aquilo que a pessoa viveu, né? Então, por exemplo, você já fez um exercício de tentar imaginar como as pessoas daqui 50 anos pensarão na gente, em nós aqui, vivendo esse momento de pandemia? Como será que eles vão olhar para o passado, nos enxergar aqui e sentir as coisas que nós sentimos? O medo diante do desconhecido, não é? O medo da morte, ao mesmo tempo a esperança do tratamento, da vacina, o engajamento de milhões de profissionais da saúde e cientistas no mundo todo para salvar, né, as pessoas, a necessidade do distanciamento social por um período. Então, assim, os sentimentos, eles acabam meio que assim, ficando marcados na história, através da história das pessoas, né? E essa questão da sociedade, então, da nossa sociedade brasileira, nesse momento, é bom a gente olhar para isso com bastante empatia, bastante consideração, e realmente tirar o óculos que a gente está acostumado e colocar um outro óculos, né? Então, só para fechar esse super bate-papo que eu tô adorando, assim, daria para a gente continuar, né, Rosa, falando sobre Sim. como melhorar a sua consciência social, né? Tem várias dicas, mas eu gostaria, Rosa, de falar aquela definição de empatia de Goleman, né? Que ele fala assim Tá. que empatia é a capacidade de ouvir e sentir a experiência de outras pessoas sem julgamento ou intervenção. Olha que interessante, né? Sem julgamento ou intervenção. Então, realmente, quando a gente fala de empatia, que a gente possa simplesmente tentar se colocar, né, naquela experiência, na vivência daquela pessoa, na origem daquela pessoa, tudo que ele viveu, tentar se colocar, né, tentar, assim, ouvir a pessoa e tentar sentir essa experiência, como se vestir calçar os sapatos daquela pessoa, né, sem julgamento, né? É difícil, às vezes, é um exercício realmente que a gente não julgue as pessoas, mas essa é a ideia, que você realmente tente não julgar. E sim ouvir, conversar, né? Fazer perguntas abertas para estimular a conversa, e sempre tratar as pessoas, né? Falando de consciência social, com respeito, né? Perguntar pelo nome. A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi quando eu li aquele livro, né, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu sempre tive uma memória meio ruim, nunca prestava muita atenção no nome das pessoas. E depois eu comecei a falar, não, isso é importante, eu preciso, isso é respeito. E aí eu comecei a tentar decorar o nome das pessoas, sabe? Às vezes eu anotava num papelzinho, me esforçava, né, para realmente chamar as pessoas pelo nome, né? E tentar ouvir mais, escutar e falar menos, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que... eu sou muito falante, né, Rosa? Você sabe bem que eu interrompo as pessoas. Então, acho que é um exercício, né? Tentar acalmar, se acalmar
ouvir com atenção, para depois pensar no que vai falar, né? Eu já quero engatar logo ali minha fala. Às vezes eu não estou nem prestando muita atenção no que a pessoa está falando, então que a gente possa, né? Acho que falar sobre isso é bom porque faz a gente se refletir e buscar melhorar. Então, acho que fica a dica aqui para todos nós, né? É claro que esse conteúdo vai estar muito bem abordado no nosso curso, como diz a Rosa, nós ainda não lançamos, mas assim que lançar, vocês serão os primeiros a saberem. E, claro, continue aqui conosco nos próximos vídeos. Nós teremos mais um vídeo da nossa série de inteligência emocional e a gente espera por você. Mais alguma coisinha, Rosa? Não, tranquilo, vamos lá. Então é isso, pessoal. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe também esse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta aqui o nosso vídeo para a gente saber se você está gostando. E nós agradecemos muito a sua presença aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.